Glória a Deus, gostaríamos de saudar a todos os nossos amados e queridos irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. É chegado ali, alguém tem chegado ali, juntamente conosco. Nesta noite, como prometido, que entraríamos às 20 horas e estamos aqui para meditar mais uma vez na palavra de Deus, fazendo assim a segunda parte dessa meditação bíblica sobre como vencer a tempestade. Que você possa prestar bastante atenção nessas palavras essas que é do Senhor, né? Então estaremos aqui para meditar na palavra de Deus. No vídeo anterior, na live anterior que fizemos, trabalhamos lá o texto do livro de Marcos, onde Jesus enfrenta a calma, a tempestade, onde os discípulos estavam ali navegando. Cristo, só recapitulando, Cristo deu uma palavra de ordem. Para que eles atravessassem para o outro lado, pois ele deveria realizar uma obra grandiosa na vida de um homem, libertá-lo das mãos de Satanás. Mas chegamos nessa segunda parte, e eu gostaria de iniciar orando a Deus, agradecendo a todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, agradecendo a todos aqueles que irão entrar e poder participar e meditar na palavra junto comigo. A intenção aqui é levar a palavra de Deus para que você entenda e seja abençoado, que você possa dar crédito à palavra do Senhor. Vamos orar? Fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora nós entramos em Tua presença, pelo poder que há no nome de Jesus. Queremos Te agradecer, Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela paz, pela Tua bondade. Nesta hora, nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estarão a ouvir esta palavra nesta noite. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, que o Senhor possa entrar com providência, Senhor. Que tudo venha a resposta venha através da Tua palavra. Nesta hora também, nós oramos, Senhor, e repreendemos todo mal. Senhor, que o Senhor possa guardar os jovens dessa cidade, que o Senhor possa libertar os jovens dessa cidade. Vem repreendendo, Senhor, o espírito de morte. Senhor, vem libertando essas pessoas, meu Pai, e que as obras do mal venham a ser desfeitas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que adentrou e estar aí, eu peço um pouco da sua atenção para que nós caminhemos um pouco aqui na palavra de Deus. Nesta hora estaremos meditando. Prometo não me delongar, Quero passar aqui de cerca de 30 a 40 minutos, já é o suficiente para assim meditarmos na palavra de Deus. O nosso tema é dando continuação ao tema da live anterior, como vencer a tempestade, parte 2. E o texto que nós vamos usar, meditar, é o livro de Atos, capítulo de número 27. Vai lá, corre lá, sei que você já está com sua Bíblia. Atos, capítulo de número 27. O texto que nós vamos usar por base é o versículo 10 e o 11, mas trabalharemos alguns versículos deste capítulo 27, Então vamos trabalhar aí a partir desses dois versículos e aí damos prosseguimento aos outros versículos para que possamos entender a palavra de Deus. Eu não vou poder ler o texto todo porque eu vou trabalhar o texto todo, então vai ficar uma leitura muito extensa, mas aqui já é o suficiente para nós iniciarmos a nossa meditação na palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque nela
é que fala de Jesus Cristo, é que contém a vida eterna. Venhamos à palavra do Senhor que nos diz assim. Eu vou ler do versículo 8, do verso 8. Quem chegou aí agora é Atos 27. Atos 27, versículo 8, 9, 10 e 11. Mas eu vou trabalhar o capítulo inteiro, a partir desses versículos. Versículo 8 do livro de Atos, capítulo 27. E costeando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Tendo decorrido muito tempo e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já estava passado, Paulo os advertia. Glória a Deus, temos nosso irmão ali, José Domingos, my friend. Boa noite, José Domingos. Deus abençoe, está assistindo juntamente conosco. Amém, JD. Fico grato aí pelo seu prestígio de estar juntamente conosco a meditar. Domingo, Atos capítulo 27, 8, 9 e 10. Atos capítulo 27, 8, 9, 10 e 11. Versículo 9. Tendo decorrido muito tempo e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo os advertia dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa. Veja o conselho de Paulo. Amém. Veja o conselho do apóstolo Paulo. Dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. O oficial, porém, cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Então está aí a leitura. Mingo, José Domingos, Mingo, my friend, me diga uma coisa, o fundo musical está sobrepondo a minha voz? Está muito alto ou está bom? Está harmonioso? Diga aí alguma coisa aí. Me ajude. Ou quem estiver assistindo aí, me ajude aí. O fundo musical está bom, está muito alto, diminui mais. Me ajude. Bom, enquanto alguém baixa só um pouco. Eu vou baixar aqui, você vai dizer se tá bom. E aí? Ficou melhor? Você deu ali um joinha, você está confirmando? Escreva aí para eu ter a certeza, vá. Digite aí, por favor. Pronto, beleza. Então pronto, ficou legal aí o fundo musical. Não ficou sobrepondo a minha voz. Então vamos lá, para meditar a palavra de Deus sem tempo, sem perca de tempo. Antes, não estou ganhando nada com isso, mas eu queria aqui indicar. Eu acho que não vai dar para vocês ver aí, que aí acho que fica o texto fica de cabeça para baixo, fica invertido. Eu não sei por que isso, mas eu tenho aqui um livro aqui, Paulo e sua teologia, da editora Vida, de Lourenço Estélio Herga. É um livro muito bom, onde ele vai tratar Paulo, ele vai pegar toda a teologia que Paulo ele trabalha. Ele vai falar sobre a relevância e contemporaneidade de Paulo e seu ministério pastoral, a ética em Paulo, a doutrina da salvação anunciada por Paulo, a cristologia de Paulo e a mulher na igreja. Então tem vários assuntos aqui. Eu gostaria de recomendar para quem gosta de estudar e de meditar.
Paulo e sua teologia. São 400 páginas. Na internet aí você acha aí facinho aí. Tá bem? Vamos para a palavra, que é o mais importante, né? Quem for chegar aí e for assistir depois vai meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Como vencer a tempestade? Parte 2. Para você que não assistiu a parte 1, vai lá no meu perfil ou então vai lá no meu canal no YouTube, Pregações Elinaldo Pregações 1. Lá vai estar lá esta mensagem, lá você pode assim assistir e ser abençoado. Ou aqui no meu perfil, Elinaldo Luciano. Glória a Deus. Amados e queridos, estamos diante de uma situação do apóstolo Paulo, que onde ele tinha sido preso por pregar o Evangelho de Jesus Cristo e estava sendo levado para ser apresentado em Roma, né? O apóstolo Paulo, um homem versátil em suas palavras, Paulo falava grego, hebraico, latim, aramaico, mas ele mesmo disse que se ele falasse todas as línguas, se ele tivesse todos os dons, se ele não tivesse o amor, de nada valeria. Mas o que eu quero enfatizar é que Deus usa aqueles que têm capacidade, aqueles que são estudados para o reino dele. Porque Paulo era um homem que conhecia as Escrituras de uma forma tremenda. Paulo conhecia os textos bíblicos de forma tremenda, só que ele usava de forma errada. Pensava ele, como ele próprio disse, ele pensava que estava agradando, fazendo a obra de Deus. Mas Jesus se apresenta a ele, liberta ele e ele se torna um grande pregador do Evangelho para os gentios. E portanto pregar, portanto anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador deste mundo, incomodou as autoridades, incomodou o mundo espiritual e chegou ao ponto de ele ser levado até Roma para ser apresentado às autoridades. Mas tudo isso era plano do Senhor, porque quando Deus chamou Paulo, ele disse que ele era um servo, um vaso escolhido para pregar aos gentios, aos príncipes e aos reis. Então, já temos aí um fundo para começarmos a nossa meditação. Como vencer a tempestade? Paulo tinha uma palavra de ordem sobre a sua vida do próprio Deus. Mas o versículo 13 nos diz assim: eu tenho 5 pontos, além dos 4 que eu dei no outro estudo, 5 pontos como vencer a tempestade hoje. Vamos ver se vai dar tempo. Versículo 13, acompanhe comigo. Eu quero que você acompanhe a leitura no texto bíblico. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo no texto bíblico. Soprando o vento sul brandamente e pensando teres já o que desejavam, levantaram o âncora e foram mais de perto costeando a ilha de Creta. Não muito depois, porém, desencadeou do lado da ilha um pé de vento chamado Nordeste, sendo um navio arrastado e não podendo chegar contra o vento, cedemos a sua força e ficamos à deriva, passando abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda. Com muito esforço pudemos segurar o bote salva-vidas. Recolheram-no e usaram dos recursos disponíveis para reforçar o navio com cordas, temendo que fosse lançado nos barcos na areia de Sirte, baixaram-se as velas e deixaram a embarcação à deriva. Então aqui está o primeiro ponto, está no versículo 17, como você vencer a tempestade. Então vemos aqui que esses ventos que sopraram contra essa embarcação é diferente dos ventos de Marcos, capítulo 4,
se não falha a memória, o que a gente falou sobre lá, Jesus acalmando a tempestade. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Esse vento é diferente. Esse que está aqui soprando na vida de Paulo. É isso mesmo, na embarcação. É Marcos capítulo 4. Esse vento aqui, desse capítulo 27, é diferente, porque a Bíblia diz que existe anjos que controlam o vento. Esse vento lá de Marcos capítulo 4 foi um vento não ordenado por Deus, mas o mundo espiritual da parte do mal fez com que se levantasse aquela tempestade para que Jesus não chegasse até a terra dos Gadarenos, Genezaré. Mas esses ventos aqui, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que esses ventos estão fazendo alguma coisa com que Paulo chegue em determinada ilha, em determinado lugar. Ele para numa ilha, prega o evangelho para tem um rapaz lá que vai estar enfermo, doente, com problema estomacal. Paulo aí ora por ele, cura ele. Então você vê que esses ventos está, ainda que esteja de forma a destruir a embarcação, alguma coisa, está levando o Paulo para algum lugar. Mas é bem necessário que você viu que ele deu uma orientação lá ao comandante, dizendo: senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio de carga, mas também para as nossas vidas. Então vemos aqui o primeiro ponto de como eu posso vencer a tempestade. Você vê que a gente está falando de embarcação aqui, mas eu quero que você olhe para o texto bíblico com o olhar que você está vendo o que está escrito, mas que os seus olhos espirituais se abram, porque isso aqui não está à toa. Deixa eu tomar um chazinho aqui, amigo, para molhar um pouquinho a garganta. Nada do que está escrito aqui é em vão para as nossas vidas, para nós compreendermos. A Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada para corrigir. Aí, gostou, né? JD. Aqui é um chazinho aqui, ó, de erva cidreira com gengibre. Muito bom, muito bom, muito bom. Então voltemos aqui para o texto. Você que está passando por uma tempestade terrível, você que está passando por um momento difícil em sua vida, quem sabe você está no meio deste mar, desta vida, mas tem passado por momentos terríveis, né? Talvez passando alguma dificuldade com algum filho seu, mas creia que Deus vai te dar a vitória se você seguir a palavra de Deus, porque as bênçãos do Senhor dependem também da nossa atitude. Ele quer nos abençoar, quer nos ajudar, né? Jesus morreu na cruz, mas é necessário que eu tome uma decisão, reconheça, deixe a minha vida passada, né, José Domingos? Vou curtir aqui. É necessário, Deus quer fazer, mas o evangelho já está tudo pronto, está tudo feito, a salvação já foi conquistada. Mas se eu não decidir entrar nesse reino, se eu não me arrepender das minhas más obras, se eu não decidir viver o evangelho de Cristo, como serei abençoado? É verdade? Então aqui, não sei se my friends já entendeu aí o primeiro ponto. Versículo 17, vou passar para você, anote aí na sua Bíblia, pega uma caneta e um papel, vai lá. Deus está dando a solução, a resposta para você nessa noite, para você vencer essa tempestade. Paulo vivenciou isso na íntegra, na pele. Veja o versículo 17, vou ler mais uma vez para ver se você pega aí.
recolheram-no e usaram dos recursos disponíveis para reforçar o navio com cordas. Então, o que é que eu devo fazer? Em meio a essa tempestade, que eu já tenho uma palavra de ordem, Paulo tinha uma palavra de ordem que ele iria pregar o evangelho para os reis. Ele está indo para Roma como prisioneiro do evangelho. Então, o que é que eu devo fazer para eu vencer a tempestade? Ponto número 1. Eu devo reforçar a minha embarcação. Glória a Deus. Vemos aqui que eles recolheram e usaram recursos disponíveis para reforçar o navio com corda. Você está na tempestade? O que é que você tem usado para reforçar a sua vida espiritual? O que é que você tem feito em meio a esse momento difícil? Eu sei que não é fácil. Viver aqui na terra não é fácil. Imagine passando por um momento de tempestade. Então o que eu devo fazer é reforçar a minha embarcação. Como é que eu vou reforçar a embarcação? Lembrando das promessas que Jesus lançou sobre a minha vida, aonde ele disse que eu iria chegar. Então eu tenho que reforçar a minha embarcação, que é a minha vida, dentro desse mar que é o mundo. Então eu tenho que reforçar a minha vida com a palavra de Deus, meditando, como diz o Salmo lá, de dia, de noite. Eu tenho que dobrar os meus joelhos e orar, buscar a Deus em meio à dificuldade. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabem. Então vemos aqui que aqueles homens, em meio àquela dificuldade, eles não se deram por vencidos. Eles pegaram lá o que sobrou a onda bateu, quebrou algum lugar ali e tal, mas eles reforçaram, taparam as brechas para que a embarcação não viesse a pique e não afundasse. Mas eles lutaram contra aquela tempestade de forma física. Mas o que eu estou falando aqui é de forma espiritual. Eu tenho que reforçar a minha embarcação. É necessário fazer isso. Então que você nessa noite pegue essa palavra, reforce a sua embarcação, o seu barquinho, a sua vida, que você está navegando neste mundo com Jesus Cristo. É necessário eu fazer isso. Lá em Marcos 4, o barco já estava quase afundando, mas os discípulos estavam ali tirando a água, fazendo a parte deles. Quando eles não puderam mais, chamaram Jesus. Mestre, 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 não importa que perecemos, vamos todos morrer. Mas já falamos sobre aquela live, não vou ficar aqui repetindo. Então, número 1, o que eu devo fazer para vencer a tempestade? Reforçar a minha embarcação, reforçar a minha fé, reforçar a minha espiritualidade. Eu tenho que reforçar. Você tem que ouvir a palavra de Deus, meditar nela, ouvir louvores, orar, ir para o lugar onde você congrega, se reunir com os irmãos que você congrega. Você vai estar reforçando a sua embarcação para que quando você passe por um momento difícil, ou se você estiver passando, você possa vencer. Talvez não seja um tema muito interessante para alguns, mas é necessário eu reforçar a minha embarcação. Quem está entendendo, se você estiver entendendo aí, você pode dar um glória a Deus apertando o coração que tiver aí. Você dá um glória a Deus apertando o coração. Quando você quiser dar um glória a Deus, aperta o coraçãozinho aí. Não tem aí o dedinho do like, você aperta o coração. Glória a Deus. Versículo 18. Como fomos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte recomeçaram a esvaziar o navio. Ao terceiro dia, com as próprias mãos lançaram ao mar
a armação do navio, não aparecendo que já havia muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre eles uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé em meio deles, disse: Senhores, deveis na verdade ter me ouvido. Olha aí. Eles tinham a palavra, mas não obedeceram. Mas aí tiveram que passar por esse momento. Senhores, deveis na verdade ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar este dano e esta perda. Agora, pois, recomendo-lhes que tenha bom ânimo. Olha aí. O segundo ponto para eu vencer a tempestade é ter bom ânimo. É fácil? Não vou dizer aqui que é fácil. Imagine esses homens aí em meio ao mar aberto, com uma embarcação que não é a tecnologia que temos hoje. Como estaria o ânimo desses homens? Mas arremetendo para o mundo espiritual, para a nossa vida espiritual, em meio à tempestade, todos nós perdemos o ânimo. Perdemos a força física, deixamos de nos alimentar, ficamos tristes, perdemos a esperança como eles perderam a esperança, porque uma grande tempestade sobreveio sobre eles, eles perderam a esperança de se salvar. Mas Paulo disse: recomendo-lhes que tenham bom ânimo. Não foi isso que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quantas tempestades o nosso mestre não enfrentou? Quantas tempestades Jesus não enfrentou aqui para dar a vida por mim, em favor de mim, para redimir os meus pecados, lavar a minha alma, purificar o meu coração, para ter a vida que eu e você temos hoje. Ele sofreu, ele passou pelo mar desta vida, para chegar na cruz do Calvário, ser crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida com abundância. Então, o segundo ponto que eu quero que você entenda, que em meio à dificuldade, devemos ter bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo eu encontro na palavra de Deus, novamente. Sempre eu vou estar indo para a palavra de Deus, porque é ela que produz esse bom ânimo, é ela que vai produzir essa animação no seu espírito, lembrando das promessas. Mas Paulo disse que eles deviam ter bom ânimo. Talvez a falta de ânimo também se dê por falta de alguma vitamina, falando aqui do corpo físico, uma vitamina D. Aí é necessário que você vá procurar o seu médico, para ver como é que você está, a sua vitamina D no seu corpo. Isso também provoca falta de ânimo no corpo físico. Mas para eu vencer esse momento, e qualquer momento de dificuldade, eu preciso ter bom ânimo. É o segundo ponto. O terceiro ponto que eu tenho para eu vencer essa tempestade, passar esse momento de dificuldade, está no versículo 23. O versículo 23 diz assim, finalizando o 22, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Falando deles na situação que estava lá. Por que Paulo falou isso? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então, muitas das vezes, para eu vencer esse momento, eu preciso ter uma revelação de
Deus. Às vezes estamos passando por momentos terríveis, difíceis, e vamos orar, buscamos a Deus em nossos lares, em nossa casa. De repente o Senhor traz uma revelação através de um sonho. De repente você vai para um círculo de oração e Deus traz uma revelação para a sua vida. Está vendo como é necessário você estar presente entre comunhão para que você possa vencer o momento de aflição? Glória a Deus. É entrado mais uma pessoa ali, se eu não estou me enganando, é Edmilson Marques. Se for você, meu querido, que eu creio que seja, escreva alguma coisa aí. Amém? Então, como eu estava falando, eu preciso ter uma revelação. Eu preciso ter uma revelação de Deus. Eu preciso buscar a Deus uma revelação. E Paulo, ele recebeu essa revelação no versículo 23, que um anjo de Deus apareceu a ele de noite. É assim ou não é que acontece na nossa vida? Quando estamos passando um momento difícil, Deus não se revela quando nós buscamos ao Senhor. Ele fala, Ele é Deus, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos livrar do momento de aflição. Mas para você ter essa revelação, é necessário que você seja dele e sirva a Ele. Foi o que Paulo disse: esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou servo de quem? Servo de Deus. E a quem sirvo a quem? A Deus. Me apareceu. E qual foi a mensagem que o anjo entregou a Paulo? Então, a terceira coisa que eu tenho que fazer para vencer um momento de aflição, de dificuldade, é ter uma revelação de Deus. Você é servo, você é do Senhor, você terá essa revelação em nome do Senhor Jesus. Amém? Temos ali 3 pessoas. Eu gostaria de saudar mais uma vez nosso irmão Mingo, my friend. Gostaria de saudar Ed Marques Luciano. Amém. Deus. Amém. Deus é ótimo. Glória a Deus, é verdade. Entrou mais uma pessoa aí, mas saiu. Mas que Deus abençoe a vocês que estão presentes. Então já temos, reforçar a nossa embarcação, Edmilson. Eu estou lá coloca aí, JD, Atos capítulo 27. Eu estou em Atos capítulo 27, escreve aí, Atos 27, capítulo 27, bota o capítulo 27. Então, para vencermos o momento de tempestade que Paulo passou aqui, é reforçar nossa embarcação, que é a nossa vida, ter um bom ânimo, ter uma revelação de Deus. A quarta revelação, o que eu tenho que fazer para vencer a tempestade. Está no versículo 24, dizendo a Paulo, quem que falou isso? O anjo. Paulo, não temas. Amém, my friend. Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos que navegam contigo. Glória a Deus. Paulo tinha uma palavra de ordem sobre a vida dele. E ainda que ele passasse esse momento difícil, nesse mar aberto de dificuldade, ele tinha uma palavra de ordem para chegar até César, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Que palavra de ordem você tem na sua vida? Até você chegar ao local que é necessário que você chegue, passaremos por momentos de dificuldade. Ninguém sai daqui do primeiro degrau e chega no 10º degrau sem
tropeçar em alguma coisa sem ter que enfrentar alguma coisa. Enfrentamos a solidão, enfrentamos a inveja, enfrentamos a calúnia, enfrentamos percas de pessoas, enfrentamos N situações na nossa vida. Glória a Deus. Eliane Baldoino acabou de entrar aí, que Deus abençoe. Estamos fazendo a meditação em Atos capítulo 27, como vencer a tempestade, parte 2. Então o anjo disse, a quarta coisa que eu tenho que fazer, que o anjo falou para Paulo, é não temer. Não temas. Eu tenho uma mensagem aqui no Facebook, tá lá no YouTube também, como vencer o desânimo, a parte 1 e a parte 2, que o Senhor colocou em nosso coração para se trazer essa meditação. E lá nós falamos, em uma das lives, falando sobre Josué. Deus falou por 3 vezes a ele, não temas, eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Então o anjo chega trazendo aqui uma mensagem para Paulo. Paulo, não tema não. Está passando por isso, não tema não. O Senhor está falando para você nessa noite não temer. Não temas. O anjo disse aqui para ele, não temas, porque importa que você seja apresentado a César e Deus te deu todos que navegam contigo. Está na sua mão. Quem não te obedecer, Paulo, aí já é outra história. Quem não obedecer às suas orientações, que lá na frente, Paulo deu uma orientação a alguns escravos para querer fugir da embarcação, porque ali era um navio de prisioneiros, de escravos. Paulo estava ali sem cometer nenhum crime, mas para o sistema, para a sociedade daquela época, Paulo estava trazendo uma doutrina que estava incomodando o sistema religioso da época. Então, nós temos aqui a quarta coisa que eu tenho que fazer para vencer em qualquer área da nossa vida. Não temer. Não temas, é a palavra de Deus para você nessa noite. E a quinta e última coisa, está lá no versículo 31. Vamos ler a partir do 31. Disse Paulo ao oficial e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Veja que o anjo disse que aqueles prisioneiros estavam na mão de Paulo. E Paulo disse ao chefe do navio, agora ele vai ouvir Paulo. Antes lá em cima ele não ouviu, que Paulo disse, olha, não é bom que a gente saia agora não, rapaz. Os ventos estão muito fortes, está muito frio o tempo, a gente vai perder a embarcação e as nossas vidas. Mas ele conseguiu vencer até aqui. E ele chegou dando outra orientação ao chefe do navio. Disse Paulo ao oficial e aos soldados, se estes ficarem no navio, não podereis salvar. Por quê? Porque os prisioneiros queriam pular no mar para salvar sua vida ou fugir, que era um navio de escravos. Então os soldados cortaram os cabos do barco, salva-vidas, e o deixaram cair. Ou seja, por quê? Porque os prisioneiros estavam entrando dentro da embarcação, que tinha os botes salva-vidas, para fugir. Paulo deu orientação, os soldados foram lá, cortaram os botes e deixou. Porque quem estava guiando Paulo e aquela embarcação era o próprio Deus. Quem guia a minha e a sua vida é Deus. Purinho Deus, ainda a gente que não entenda, quando a gente volta no passado, a gente vê a ação de Deus nas nossas vidas. Enquanto amanhecia, versículo 33, Paulo recomendava a todos que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, recomendo-vos a que comais alguma coisa.
Disso depende a vossa segurança. Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças na presença de todos e partindo começou a comer. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? E havendo dito isto, tomou o pão, partiu, orou a Deus, deu graças, na presença de todos, partindo começou a comer. Eu vejo 3 situações aqui para eu vencer um momento de dificuldade. Eu preciso me alimentar. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas eu preciso me alimentar o meu corpo físico. Mas eu preciso me alimentar da palavra de Deus. É necessário. Mas o que eu vejo aqui é que eu preciso participar do corpo de Cristo. Eu preciso participar da mesa do Senhor. Eu preciso participar da ceia do Senhor, participar do seu corpo, que é o representado pelo pão, e o sangue, que é representado pelo vinho, suco da uva. Então, o que eu tenho que fazer para vencer um momento de dificuldade? Recapitulando, do versículo 17, eu preciso reforçar a embarcação, a minha vida em meio a este mar que é o mundo. Versículo 22, eu preciso ter bom ânimo diante de tudo que está acontecendo ao meu redor. Terceira coisa, versículo 23, eu preciso ter uma revelação da parte do Senhor. É chegado Edivaldo Luciano, que Deus abençoe, boa noite, amém. Deus abençoe. Edivaldo Luciano. Então eu preciso ter uma revelação de Deus, da parte de Deus, para eu vencer esse momento de dificuldade. Paulo precisou, e Deus enviou o anjo para ali estar lhe dando uma instrução. E uma instrução que é a quarta coisa que eu tenho que fazer para vencer um momento de dificuldade é não temer. O anjo disse: não temas, Paulo, que é necessário que você se apresente a César e todos nesta embarcação está em tuas mãos. E a quinta e última coisa, eu preciso participar da comunhão com os meus irmãos. Preciso alimentar o meu corpo físico e preciso me alimentar da palavra de Deus. Sem essas 3 bases, fica difícil. Se você não se alimentar, seu corpo definha e você não vai conseguir vencer. Se você não meditar na palavra de Deus, a sua alma vai definhar e você vai sentir um vazio e não vai ter força nem para orar. E se você se alimenta, medita na palavra, eu preciso participar da mesa do Senhor, da comunhão de Cristo. O texto é bem claro em dizer: e havendo dito isso, tomou o pão, deu graças, e havendo dito isso na presença de Deus, de todos, partindo começou a comer. Então todos reanimaram-se e puseram também a comer. Viu aí? Versículo 36. Aí veja, eram todos no navio 277 pessoas, saciados com a comida, alimentaram o corpo físico, comeram, começaram a aliviar o navio, porque o navio estava muito pesado, lançando o trigo no mar. Sendo já dia, não conheceram a terra, mas enxergaram uma enseada com uma praia e consultaram se poderiam encalhar nela o navio. Levando as âncoras, deixaram-os no mar, largando também as amarras do leme.
Então, içando a vela da proa, foram para a praia, dando, porém, num banco de areia. Encalharam ali o navio, fixa a proa. O navio ficou imóvel, mas a popa se abriu com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nada. Viu o que eu falei lá? Mas Paulo, o anjo, deu uma ordem dizendo que todos, a vida daquele navio, as pessoas que estavam no navio, estavam na mão de Paulo. O oficial, porém, querendo salvar Paulo, porque ele tinha que chegar a César, porque se Paulo não chega, quem morrer era ele. Impediu-lhes esta tentativa, mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Os demais deviam salvar-se, uns em taubas, outros em destroços do navio, e assim todos chegaram à terra salvos. Então imagine, será que fosse você no lugar de Paulo, iria chegar onde ele chegou? Passando tanta adversidade, qualquer dificuldade que a gente passa, a gente diz: Deus me abandonou, eu não presto mais, Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo. Paulo teve que nadar, meu irmão. Paulo teve que se jogar na água gelada, nadar para chegar, para salvar sua vida. Tá pensando que desceu um anjo do céu, pegou Paulo assim, flutuou, botou para andar? Paulo teve que se jogar na água gelada, salvar-se, para não morrer. Mas Deus estava guardando a sua vida de todos aqueles que ali estavam. Se você der continuar aí, que não é o meu propósito era até aqui, você vai ver que ele chega na ilha de Malta. Lá ele o povo daquela região foi muito cordial, fizeram fogueira para que ele se aquecesse. Paulo foi gatar um graveto ali, uma serpente ali morde sua mão. Eles pensavam que Paulo era um escravo que tinha feito barbaridades e a justiça de Deus estava pesando sobre ele, mas viram que Paulo não morreu. Ele sacudiu, aquela serpente caiu lá e ele permaneceu vivo. Então aquele povo pensou que ele era um Deus, mas era necessário ele chegar aqui na ilha de Malta, porque tinha um homem lá que estava precisando do milagre do Senhor. Então você vê que a gente pensa que quando a gente está passando por um momento difícil, não tem um porquê, não tem um significado. Às vezes o pneu do nosso carro, não sei se já aconteceu com você, às vezes o pneu do nosso carro pode furar, esvaziar, ou o carro parar de uma hora para outra. E aí a gente, meu Deus, misericórdia, assim, está repreendido. Mas de repente vem passando um mendigo, vem passando uma pessoa que você precisa dar um socorro, pregar o evangelho para ela. Então Deus tem os seus planos para fazer, para levar o seu evangelho para outro. Eu imagino que muitos aqui têm exemplos disso aí. Às vezes acontece alguma coisa com a gente pensa: meu Deus, isso quer dizer o quê? O que é que o Senhor quer fazer com isso? Não é verdade? Então, Paulo chegou aqui à ilha de Malta, nessas condições, tendo que se jogar no mar, que já estava próximo à praia, o navio, mas ele teve que nadar, passar por esse momento. Para que chegando lá, ele não murmurou, ele não disse que nada, Deus, eu não vou fazer tua obra não, eu tenho um dom, eu não vou orar. Olha o que eu estou passando, 3 horas da manhã,
um mar, uma chuva dessa, um inverno desse, e o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Eu pregando o Evangelho, salvando almas, aumentando o número de almas no teu reino, e o Senhor ainda permite isso? Não é assim que a gente pensa, que a gente imagina. Mas ele disse lá em uma das suas cartas: eu sei ter fartura, mas também sei ter escassez. Eu sei o que é um naufrágio, eu já passei por isso, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ser açoitado. E será que se fosse com eu e você, a gente murmuraria na mesma da hora, irmão? A gente murmuraria, nem que seja por um milésimo de segundo, 2 segundos, 5 segundos, mas a gente murmuraria. E dizer: Senhor, sou teu servo, estou passando por isso. Mas é necessário, por isso que é necessário buscar uma revelação de Deus, que foi o ponto que eu falei, para entender, talvez porque você esteja passando por esse processo. E depois do versículo 7 do capítulo 28, próximo daquele lugar haviam umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, a qual recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente, com febre, disenteria. Paulo foi vê-lo e, tendo orado, impôs as mãos e o curou. Grande servo, o apóstolo Paulo, o único homem do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo na frente sempre, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Nenhum dos apóstolos teve essa autoridade de dizer isso. O homem saiu do mar molhado, foi mordido por uma víbora, mas aqui está fazendo aqui a vontade de Deus. Então, veja aí porque você está passando por essa tempestadezinha. Será que Deus não quer te usar para alguma coisa, para alguma obra, para chegar até onde Ele quer que você chegue, para realizar o seu propósito? Logo mais adiante, ele segue numa outra embarcação e chega ao seu destino, que é se apresentar a César, e ali ele prega o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus! Então é chegado aqui, o nosso tempo já está se findando, já temos 55 minutos, 50 minutos aqui falando para vocês. Então, para recapitular e fazer os meus agradecimentos, como vencer a tempestade, parte 2, eu tenho que reforçar o meu barco, a minha vida espiritual, eu tenho que ter bom ânimo em meio a essa dificuldade, eu preciso ter uma revelação de Deus para entender por que eu estou passando por esse processo, qual o propósito do Senhor em relação a isso. Eu não tenho que temer em meio a esse processo, e eu tenho que alimentar o meu corpo físico, tenho que me alimentar principalmente, em primeiro lugar, da palavra de Deus, que é o primeiro lugar que eu coloco aqui, se alimentar da palavra, comer a palavra, depois se alimentar o seu corpo físico e depois participar da comunhão do partir do pão entre os irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez aos nossos irmãos que estão aqui comigo. Nosso irmão Mingo, my friends, mais conhecido como JD. Gostaria também de saudar aqui Edmilson Marques Luciano. Aí é poliglota, viu? Aí é um homem letrado nos vernáculos. Glória a Deus. Também temos aqui nosso irmão Edivaldo Luciano, glória a Deus. Olha, José Domingos, esse Edmilson Marques Luciano é meu tio, e esse Edivaldo Luciano aí também é meu tio. Os dois abençoados aí, me prestigiando aí com sua presença, juntamente com você. Deixa eu ver quem mais aqui. Edivaldo Luciano, amém, Mingo, amém. Então é isso aí, meus irmãos. Gostaria de agradecer a vocês, né, que ficaram aqui esses momentos de meditação na palavra de Deus.
guarde essa mensagem, marque na sua Bíblia, né? Talvez você que não esteja passando por isso, graças a Deus, mas você conhece alguém que esteja passando. Você possa compartilhar com outras pessoas que estejam passando por esse momento de dificuldade. Marque aí na sua Bíblia, escreva. E quem sabe um dia o Senhor pode te usar com essas mesmas palavras ou outras, que Ele é o dono da palavra que vai colocar na sua boca para ajudar outras pessoas. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração para levar aos vossos corações. Amém? E não se esqueça, vai lá no meu canal, lá no YouTube, Pregações Elinaldo, Pregações 1. Nós temos variedade lá, mensagens bíblicas, ensinamentos, curiosidades. Vai lá, se inscreva em nosso canal e nos ajude a levar o Evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas que precisam da salvação. Gente, Jesus está voltando. Jesus está voltando. É só você olhar ao seu redor aí. As coisas que estão acontecendo na televisão, na mídia, no nosso país, no mundo. Breve, Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos guarde, né? Que o Espírito Santo venha nos guardar e nos livrar. Porque não está fácil, não é fácil. Mas temos nosso Senhor conosco e cremos que quando for chegar a hora, Ele arrebatará a sua igreja e nós estaremos para sempre com o Senhor. E você ainda que não faz parte dessa família, que você possa vir para Jesus Cristo, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então vou finalizando aqui mais uma vez, incentivando a leitura. Nós temos um livro aqui, Paulo e sua Teologia, de Lourenço Estélio Rega, da editora Vida. É um livro de classe acadêmica. Ele vai tratar aqui da Cristologia Paulina, Eclesiologia, Doutrina da Salvação, das abordagens sobre a polêmica da visão paulina, a pregação e a sua visão na história, a teologia da cruz, focada na espiritualidade cristã. Ótimo livro. Foi uma indicação que eu recebi de um colega e adquiri e não me arrependo. Então fica aí a palavra de Deus para os vossos corações. Eu gostaria de desejar uma ótima noite e vamos orar, né? Para encerrar aqui com oração. É necessário e é importante. Amém? Eu oro aqui e você ora daí, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, queremos te agradecer, Pai. Em meio a este mundo que está passando por diversas aflições, Pai. Pessoas estão passando por dificuldade, aflições neste mundo. Uns estão enfrentando guerras, outros estão enfrentando perseguições em seus países. Meu Deus, quantas pessoas, Pai, têm passado um momento difícil, mas que apeguemos-nos na sua palavra, porque ela nos produz fé, nos produz esperança. Deus, que o Senhor possa salvar almas através dessa palavra que foi pregada. Que pessoas venham se voltar ao Evangelho de Jesus Cristo e o que teu Espírito possa estar guardando a tua igreja em meio a este mundo tenebroso, este mundo vil e de dificuldade. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nesta hora eu quero abençoar todos aqueles que estiveram aqui comigo, meditando na palavra do Senhor nessa noite de sexta-feira. Que Deus possa abençoar a sua família, guardando e livrando. E todos aqueles que ainda ouvirão esse vídeo, que o Senhor possa te abençoar e te guardar. Amém? Graças a Deus, vou ficando por aqui. Que Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus, quando Ele colocar a sua palavra em nossos corações. Amém? Graças a Deus e tenha uma ótima noite e obrigado a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.